E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil. Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e roda o VT. E no vídeo de hoje eu vou comentar algumas notícias da semana. E espero que vocês estejam aqui comigo, porque tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, vamos lá? Primeira notícia, vamos começar com a Damares. Isso, aquela ministra lá, da Elsa, do Bob Esponja, da Macumba. Agora ela defende que escolas discutam abstinência sexual e critica o Popeye, né? Não tem mais coisa mais importante a fazer nas escolas, né? A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defende que a educação sexual nas escolas inclua a abstinência sexual. Para ela, odiar o momento da primeira relação sexual do jovem também pode evitar doenças como HIV, por exemplo, e optar por um relacionamento com mais afeto. Segundo a ministra, existe em curso no país uma pressão social para que as meninas afirmem ser bissexuais e que isso afeta a identidade e a saúde psicológica da criança, provocando até tentativas de suicídio. Ela disse também que filhos de homossexuais não podem ser discriminados. Ah, que bom, né? Mas, gente, que pressão é essa que tá todo mundo querendo que todo mundo seja bissexual, que eu nunca vi isso na minha vida? Em entrevista à BBC News Brasil, durante sua visita a Buenos Aires para reuniões de trabalho, Damares disse que ela mesma forma uma família típica por ser uma mãe divorciada, mas pretende casar até cogita entrar em um aplicativo de relacionamento. Eu já até tirei foto para ir pro Tinder. Jesus amado, cortei até o cabelo. Ave Maria, deve estar o capeta, né? Desculpa, capeta, você é muito bonito para se parecer ela. Sabe aquele demônio que o capeta cuida? Que o Lúcifer cuida? É ela. Ela é o demônio, os cãozinhos do Lúcifer. É isso. Damares ter tornado alvo no início do governo em meio a uma ofensiva para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro, acabou taxado de uma ministra maluca a cada declaração. Ah, é mesmo? Nossa, não é porque você disse que a Elsa é lésbica, que o Bob Esponja e o Patrick são gays, que tá vindo manual de bruxaria nas escolas. Em suas opiniões que mais viralizaram estão as suas críticas à campanha feita pelo internauta para que a personagem Elsa, do desenho animado Frozen, se torne lésbica na sequência. A ministra entende que as críticas a diversas animações, como o Pica-Pau e Popeye, tratavam a Olivia como objeto. Veja abaixo o trecho. Aqui tem o trecho da entrevista, você pode olhar aqui embaixo e dar uma lida, né? Porque, gente, é um saco essa mulher, é um saco. Que ela fala um pouco, eles perguntam algumas coisas, né? Aí eles perguntam, né, sobre campanha, sobre muitas coisas. Então você pode clicar aqui embaixo, dar uma lida, compartilhar a notícia e se orientar mais um pouco. A OAB não aceitará a inscrição de acusados de violência contra mulheres. O órgão entende que quem agride mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência não tem integridade moral para exercer a profissão. Agora que eu tô lendo isso, eu acho que o povo do Bolsonaro que tá se formando, tudo bolsonarista, que é advogado, tá tudo louco agora, né? Porque imagina eles, né? Como que vai ficar? Os homens de bem. Homem de bem esses dias, que nem aquele MC Reaça lá que fala mal das feministas, de todo mundo lá. Espancou a amante grávida e depois se matou. E ainda pediu pra mulher cuidar do filho da amante. Aí, bonito. Essa é a família tradicional brasileira que o seu presidente está te colocando, né? Aqui falo mais um pouco que a Ordem dos Advogados do Brasil não vai mais aceitar a inscrição em seus quadros de bacharéis em direito que tenham agredido mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência física e mental. Sem inscrição no órgão, recém-formados não podem exercer advocacia nem se apresentar como advogados. A adição de súmula que torne os casos de agressões e violência contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência física e mental, um impeditivo à inscrição na ordem, foi aprovada pelo plenário do Conselho Federal da OAB na segunda-feira, dia 18/5. A súmula com detalhes da medida deve ser publicada ainda
esta semana, mas segundo a assessoria da OAB, a decisão já está em vigor, podendo ser aplicada pelos seccionalistas da ordem. Então, se você é uma pessoa que bate na sua mulher, que bate no seu filho, bate, né? Você é uma pessoa que bate em pessoas, em minorias, em pessoas incapazes, você não vai mais poder exercer a sua. Deveria retirar o de todos os advogados, né, que são acusados. Seria uma benção. Aí, há uma notícia aqui triste, um pouco foda. 112 mil pessoas no Brasil não sabem quem tem HIV. A epidemia da AIDS é grave entre os jovens. Gente, vamos parar de transar sem camisinha e se cuidar? Não é só camisinha que dá. Não é só transar sem camisinha, não. Sexo oral também, tá? Beijo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Beijo que eu falo se você tiver, você e a outra pessoa estiver machucados, tá, gente? Não vamos generalizar também tudo, né? Mas, vamos lá ler a notícia. O número de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil preocupa o último relatório divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas, HIV/AIDS, referente ao ano de 2016, aponta um total de 827 mil brasileiros contaminados pelo vírus. Os dados são mais preocupantes entre os jovens de 15 a 24 anos, tanto do sexo masculino quanto feminino, tá bom? Então não é problema só de pessoas gays, não, tá? É de todo mundo. AIDS no Brasil. De acordo com o relatório, o Brasil está vivendo uma epidemia da doença entre os jovens de 15 e 24 anos de 2006 a 2015. A taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens do sexo masculino de 15 a 19 anos quase que triplicou, passando de 2,4 para 6,9 por 100 mil habitantes. Entre homens de 20 a 24 anos, a taxa mais que dobrou. O número de casos subiu de 15,9 para 33,1 a cada 100 mil habitantes. Em 2006, para uma mulher que vivia com AIDS no Brasil, havia 1,2 entre homens. Em 2015, a incidência de homens diagnosticados com a doença aumentou muito. Para cada caso de mulher com AIDS, havia 3 casos em homens. Né? Aí os casos não diagnosticados que preocupam, né? Que as pessoas não fazem, não vão buscar ajuda. Aí também tem o estereótipo da pessoa com AIDS, que fica magra, debilitada rapidamente. Não é mais verdade. Não é mais verdade. Pode demorar mais de 10 anos para que o vírus se manifeste no corpo. E assim o paciente sexualmente ativo, que não inclui teste preventivo de HIV nos exames de rotina, pode correr o risco de estar infectado sem se saber. Os riscos da AIDS. A AIDS é uma doença grave e incurável, que surge com decorrência da infecção pelo vírus HIV, que é sexualmente transmitido. Ele ataca o sistema imunológico da pessoa e interfere na capacidade do organismo de combater infecções. A forma mais comum de transmissão da doença durante a relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo. Além disso, o vírus HIV também pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto, quando a pessoa tem contato com o sangue contaminado com o vírus. Por isso é possível contrair o vírus durante transfusões de sangue e no compartilhamento de seringas, né? Que fala como é o diagnóstico, né? E então tá aqui. Você pode clicar aqui na notícia e dar uma lida mais e entender mais um pouco e compartilhar com seus amigos, tá? Aqui, eu peguei uma notícia aqui só pra falar pra vocês que o HIV não... o HIV... o HIV pode ser transmitido por meio de contato com saliva, suor e lágrimas. O HIV não é um vírus fácil de passar de uma pessoa para outra, como gripe, afirmou o epidemiologista Greg Millett, vice-presidente e diretor de políticas públicas da ANFAR. Não houve registro de casos de transmissões com contato de saliva, lágrimas e suor. O vírus pode ser transmitido no ato sexual ou no compartilhamento de agulhas e seringas com alguém que tem HIV. Então, como eu falei, pelo beijo, é só se a pessoa tiver um machucado. Você e a outra pessoa estiverem machucados na boca, tá bom? Então eu não quero que jogue um estigma de que beijou uma pessoa que tem AIDS, você já vai estar infectado, que não é... AIDS não, HIV, tem o vírus do HIV e você vai estar infectado, né? Aí também tem... Isso aqui é uma notícia de 2015, gente. As pessoas perguntavam isso. O portador do HIV tem que separar todos os pertences pessoais de seus familiares? Daí que... o vírus pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno. Dessa forma, a convivência deve ser normal, né? Então, fica tranquilo, tá, gente?
O vírus é transmitido apenas em relações sexuais. O HIV também pode passar em compartilhamento de seringas, agulhas, transfusão de sangue contaminado, reutilização de objetos, perfuro, cortantes com presença de sangue ou fluidos com o vírus e durante o parto normal. Então, gente, repito mais uma vez, você só se contrai HIV se você tiver, pelo beijo, machucado, né? Sangrando, a outra pessoa do meu machucado sangrando. Aí sim você pode contrair, né? Mas então lembre-se de fazer o teste e se testar sempre. Vamos lá para outra notícia. Após café com Bolsonaro, Toffoli adia a votação que concluiria a criminalização da homofobia. Eu acabei da LGBTfobia. Gravei um vídeo que vai ao ar semana daqui a uns dias no canal falando sobre a criminalização do STF e me vem essa notícia aqui, gente. Mas o vídeo vai estar no canal aí, né? Tá no canal aí porque tem que estar. Que tudo indica que a LGBTfobia seria logo criminalizada e configurada legalmente, como já é o racismo e as discriminações por religião e etnia no Brasil. Infelizmente sem grandes percalços, né? Uma vez que a votação no STF para tanto e se encontra em 6 votos favoráveis a 0 contra, sendo 11 no total para concluir o julgamento. Acontece que agora, sem explicar exatamente o motivo, o ministro Toffoli, presidente do STF, adiou do dia 5 de junho para o dia 13 de junho, a continuidade da votação sobre a criminalização da LGBTfobia. Isso se não adiar novamente, já que não é a primeira vez que ele faz isso, né? É importante lembrar que o presidente da corte, Dias Toffoli, já manifestou publicamente que não gostaria que o STF julgasse o tema de criminalização da LGBTfobia, desde o último dia 23, quando o julgamento foi retomado depois de ser adiado pelo próprio sem pedido de vistas. Algo que nunca tinha acontecido antes no STF. Já temos a maioria de votos declarados e falta muito pouco para, enfim, a LGBTfobia ser legalmente colocada como crime de discriminação no país. Curiosamente, no dia 30/5, no mesmo dia em que ele determinou o segundo adiamento da votação, o Toffoli tomou café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e a líder do Partido das Câmaras dos Deputados, a Joyce Hasselmann, né? Aquela do vídeo que parece mais uma pornô chanchada, sabe? Ou um filme pornô. Daí tirem suas conclusões. Tá aí a fotinha deles, né? Ai, que sorriso, que lindo. Não se sabe qual foi a conversa dos três, mas que eram só sorrisos. Claro que fica algo muito suspeito no ar, né? Vindo de um encontro com um presidente sumidamente homofóbico, que sempre foi contra a criminalização da LGBTfobia no Brasil. Até porque o próprio se enquadra como criminoso após suas inúmeras declarações homofóbicas, como quando disse que preferiria um filho morto do que gay gosta... ninguém gosta, só tolera, que filho gay é falta de porrada, que se visse 2 homossexuais de mãos dadas na rua iria bater, e ele já disse, sou homofóbico sim, né, pra Deus e o mundo ouvir. Tá bom, né? Nos resta agora a comunidade LGBT se unir e cobrar um peso do STF, né, gente? Então vamos lá, vamos lutar e vamos concluir esse julgamento aí. Uma vez que a minoria não pode ser usada como moeda de troca ou favor político. É claro, se este for o caso, como fica realmente parecendo neste eterno adiamento da votação da criminalização da LGBTfobia pelo ministro Toffoli, sem qualquer justificativa plausível para tal, né, Toffoli? Então, Toffoli, vamos votar aí para acabar logo com isso e criminalizar logo, né? A gente tá feliz e aí vem mais um empecilho, mas a gente vai ganhar a batalha, a guerra, nós vamos chegar até o final, né? Aí falando na bolsa, né? Sabe o Bolsonaro, que é o presidente desse país chamado Brasil? Ele vetou a emenda do PT e polemiza. Eles gostam de pobre. Na última quinta-feira, do dia 30, o Jair Bolsonaro, 30/5, Jair Bolsonaro deu uma declaração polêmica em transmissão semanal no Facebook, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter na sexta-feira do dia 31. O presidente da República disse, entre coisas, que o Partido dos Trabalhadores gosta de pobre, enquanto reiterava o seu veto à emenda à medida provisória das aéreas, que reintroduz o direito de transporte gratuito da bagagem em voos domésticos e internacionais. Minha tendência é vetar. Aliás, eu fui convencido a vetar o dispositivo. Não é só porque é do PT. Se bem que é um indicativo. Os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, eles gostam de pobre. Eu acho que o senhor deveria governar pros pobres também, né, presidente?
A gratuidade da bagagem foi incluída na MP durante a tramitação no Congresso Nacional, por uma emenda da bancada do PT. Embora que tenha dito inicialmente que não vetaria a proposta, atendeu o lobby das empresas pela permanência da cobrança. Até porque, quando começaram a cobrar as bagagens, falaram que ia baixar. Gente, eu tô atrás de passagem pro Rio de Janeiro, da cidade de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, até o Rio de Janeiro, ida e volta. Então, só tô encontrando, pra outubro, pro Rock in Rio, só tô encontrando passagem de 1.500 pra cima. Então, fila da puta do caralho. Agora só tem 3 companhias que faz aqui, Azul, TAM e Gol. Esses fila de uma puta. Esse presidente só tá jogando pros ricos, enquanto a gente tá aqui no cu do Zé Bolinha. Tomar no teu cu, Bolsonaro. Filha da puta. Bolsonaro revela amizade com Queiroz e admite preocupação com o Flávio. Com o caso Flávio, né? Filho do presidente da República, alvo de investigação do Ministério Público. A gente já falou aqui sobre o que tá acontecendo, né? E tá bem parado essa semana, sabia? Bem parado. Tem umas 2 semanas que ninguém fala nada sobre Flávio Bolsonaro em investigação. Acho que vem coisa por aí. Em entrevista à revista Veja, publicada na sexta-feira, dia 31, o presidente Bolsonaro disse estar preocupado com a quebra de sigilo bancário do seu filho. E falou sobre a relação de amizade com o Fabrício Queiroz, pivô da investigação do Ministério Público. Lógico que preocupa. Se alguém mexe com um filho teu, não interessa se ele está certo ou errado. Você se preocupa, disse o presidente à revista. Ele já deu o aval de que o filho dele é errado, né? Gente, se o cara não fez nada de errado, por que quebra de sigilo bancário deixa ele com medo, né? Segundo a promotoria, indícios robustos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete Flávio de 2007 a 2018 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Período em que o Queiroz trabalhou como deputado estadual, como então deputado estadual, como uma espécie de chefe de gabinete. Sabe como que é, né? Meu amigo. Ficou com base nesses indícios que a promotoria solicitou quebra dos sigilos bancários de fiscal de 86 pessoas. Gente. E 9 empresas. Eita, nós. No caso de Flávio, uma comunicação do COF se refere a 48 depósitos sequenciais de R$2.000 em espécie. Eu já falei aqui sobre isso, né? E ele diz que são referentes a uma parcela de um pagamento que recebeu em dinheiro pela venda de um imóvel no período e que foram depositados por ele num caixa eletrônico. Tudo bem. São os tais 96 mil e depósito de 2.000. Ele vendeu um apartamento, recebeu em dinheiro e fez o depósito na conta dele. O relatório do COF diz que entre junho e julho de 2017 foram identificados 48 depósitos de R$2.000, cada um na conta de Flávio. O valor de R$2.000 é o máximo permitido para depósito em envelope no terminal de autoatendimento da Assembleia Legislativa, afirmou ele. Aí, vamos lá pro caso Queiroz, que ele fala, né? A investigação do Ministério Público foi aberta após um relatório do governo federal ter apontado movimentação de cerca de 1,2 milhão na conta bancária de Queiroz. E falando nisso, cadê Queiroz? Ninguém sabe, ninguém viu. Ou José Queiroz. Né? Estou chateado porque houve depósito na conta dele, ninguém sabia disso. Ele tem de explicar isso daí. Eu conheço Queiroz desde 84. Foi meu soldado, recruta, paraquedista na brigada de infantaria paraquedista. Ele era um policial bastante ativo e tinha alguns autos de resistência. Contou que estava enfrentando problemas na cooperação. Vocês sabem que esse pessoal de esquerda costuma transformar muito rapidamente auto de resistência em execução. A gente sabe muito bem quais eram os milicianos que moravam no lado da sua casa, né, presidente? Que acabaram ceifando a vida da vereadora Marielle Franco, né, presidente? Aí que ele fala que trabalhou com ele lá no Rio de Janeiro, né? Você precisa de segurança, eu mesmo usei o Queiroz várias vezes. Teve um episódio dele com meu filho em Botafogo, um assalto na frente de casa. E o Queiroz impertuoso saiu para pegar o cara, então existe amizade comigo. Sim, pode ter coisa errada, pode, não estou dizendo que tem. Mas tem o superdimensionamento, porque sou eu, porque é meu filho. Ninguém mais do que eu quer a solução desse caso o mais rápido possível. Mas quando era com o Lula, você falava que tinha que fazer mesmo. Não era, bicha? Então vamos se orientar, né, Bolsonaro? Vamos para outra notícia. A notícia tá aqui na descrição. Você pode ir lá completinho e compartilhar com seus amigos, tá bom? Aí, vamos para uma notícia aqui que eu fiquei assim nojado disso, gente. Eu tô com muito ódio dessas pessoas. Ódio mesmo.
Vocês vão entender por quê. Uma mãe matou e esquartejou o filho de 9 anos e tem a prisão preventiva decretada. Uma mãe mata e esquarteja o filho de 9 anos com a ajuda da namorada. Na noite da sexta-feira, dia 31, em Samambaia, na região administrativa do Distrito Federal. A justiça determinou a prisão preventiva por tempo indeterminado das duas mulheres na segunda-feira, dia 3 de junho. A mãe da criança, Rosana Aure da Silva Cândido, de 27, e sua companheira, Cacila Priscila Santiago Damasceno, de 28, confessaram ter cometido o crime. Meu Deus do céu. O corpo de uma criança de 9 anos foi encontrado esquartejado dentro de uma mala deixada na quadra KR 425 do Samambaia. Parte da vítima foram localizados por moradores da região na madrugada de sábado. Em depoimento à polícia, as mulheres afirmaram que Juan Mike foi morto com uma faca no coração enquanto dormia. Depois de terem cometido o crime, elas esquartejaram o corpo e tentaram queimá-lo em uma churrasqueira, segundo informações do jornal. Meu Deus do céu. Jornal Folha de São Paulo. Como a tentativa de carbonizar o corpo não foi bem sucedida, elas colocaram o corpo da criança em uma mala, jogaram dentro de um bueiro e no próprio bairro em que vivem. Os membros foram colocados em 2 mochilas, mas ainda estavam na casa da família e seriam descartados posteriormente. Foi um crime terrível. O corpo da criança estava irreconhecível, afirma Guilherme Melo, delegado responsável pelas investigações. Além de Juan Maico, o casal criava ainda uma menina de 9 anos e essa filha de Cacila Priscila. Ela foi encaminhada para o conselho tutelar após a prisão da mãe e da companheira dela. Cárcere e tortura. A polícia civil suspeita que as duas crianças vivessem em casa em cárcere privado. Isso porque ambos não frequentavam a escola e raramente eram vistas pelos vizinhos do casal. Segundo a polícia, o garoto assassinado teve seus pênis cortados há cerca de 1 ano pela própria mãe. No depoimento, a mãe disse que matou o filho porque ele seria um empecilho para seu relacionamento. O empecilho, segundo ela, era porque a criança remetia o seu vínculo com o ex, o pai da criança. Meu pai. Gente, assim... monstro de pessoas, de 2 pessoas são monstros. Independentemente de serem lésbicas, são humanas, 2 mulheres humanas. Monstro. Até porque nós temos o caso daquele pastor hétero que estrupou o filho e o enteado e depois carbonizou os corpos. Né? Então não é a sexualidade que define que tipo de caráter, não. É o humano mesmo. O caráter ruim das pessoas. Não é a sexualidade que define, não. Aí vem a busca pelas famílias paternas. A avó da criança, Francisca Chagas, 63, afirmou que há 5 anos buscava pistas dos paradeiros do neto. Rosana namorou com o filho de Chagas por 2 anos, segundo ele, e após engravidar, passou a viver na casa da família do companheiro em Rio Branco, no Acre, de onde são naturais. O casal se separou, mas Rosana permaneceu morando na casa do sogro junto com a criança. Em 2014, ela fugiu junto com o filho e não deu mais notícias. Neste período, a família denunciou Rosana à polícia e espalhou fotos da criança em redes sociais em busca de informações sobre ela, mas não obteve o paradeiro do menor. Pelo amor de Deus, é uma dor sem fim, que ninguém queria passar por uma situação dessa. Esse menino foi criado desde criança comigo, disse o avô dele. Segundo o pai da menina que sobreviveu, o servidor público Rodrigo Oliveira, a filha foi sequestrada pela mãe, Cacila Priscila Pessoa, em dezembro de 2014, segundo o G1. O pai da menina disse que a última vez que viu fotografias da criança foi em 2007. Em uma rede social, mas a família fazia buscas constantes na internet com a ajuda do avô do menino assassinado. Foram 5 anos angustiantes, foram anos de uma caça pelo paradeiro dela, que só teve fim com essa tragédia, infelizmente. A justiça determinou a prisão preventiva por tempo indeterminado das duas mulheres. Eu repito mais uma vez. Nós temos o caso Nardoni, o caso Richthofen e N casos de pessoas adultas que matam crianças. A mãe do Itaberli, aquele criança do Rio Grande do Sul, onde o pai e a madrasta mataram também. Gente, o que precisa é que as pessoas tratem a cabeça, né? Precisa ter psiquiatra no SUS. Precisa. E mais. A mulher fugiu com uma criança, depois se casou com uma mulher, depois porque remetia ao passado, matou. Ela disse também que o menino se sentia uma mulher. Ela foi lá e cortou o pênis. Eu não entendi a história. Gente,
como que a pessoa corta o pênis da criança 1 ano antes e o conselho tutelar não tira a criança dessa mulher. Né? Até porque, assim, se é uma criança transexual, ela vai passar por um acompanhamento psicólogo, vai passar por especialistas, até ela chegar a uma fase de consentimento que ela realmente é. Não é assim, corta o pinto e acabou. Já é uma mulher. Não é assim. É uma vida. Mais uma vida ceifada por monstros. Pessoas ruins. Pessoas ruins. Não tem o que mais classificar. São pessoas ruins. Não é culpa de demônio que eu vi nas redes sociais. A pessoa é o demônio. É isso, é aquilo outro. É porque é lésbica. É o demônio, né? É o pecado. Não é por isso. É porque são pessoas sem caráter. Né? Nós temos pessoas héteros, casais héteros matando crianças também. Que nem o casal Nardoni que jogou a criança da janela de casa. Jogou a criança da janela de casa pra matar. É inconcebível isso. Inconcebível. Essa é a última notícia que eu ia falar pra encerrar esse vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou dessas notícias dessa semana. Eu espero muito, 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 muito que essa mãe, essas duas mulheres paguem pelo que fizeram com esse menino de 9 anos. Mataram, esquartejaram, gente. Imagina a dor dessa... Nossa. A própria mãe, né? A gente acha que viu tudo nesse mundo. Mas o ser humano consegue me surpreender a cada dia. A cada dia. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir nas outras redes sociais. Dá aquele joinha que me ajuda, por favor. E um beijo. Até a próxima.